Paz e bem, uma alegria poder voltar aqui e falar do vinho novo, celebrando esses 23 anos de graça. Mas antes de entrar na pregação e falar, do Espírito Santo, queria dar um testemunho que eu estava ainda estudando no 2º grau, e lembro que um rapaz da minha turma fazia o 3º ano, isso em 96, ele disse, em 1996, ele disse assim para mim, 95, ele disse assim para mim: nossa, Oslam, isso era numa segunda-feira, ontem eu estive lá na minha paróquia, lá na igreja onde eu frequento. Depois da missa eu fui para a capela, acabou a missa e tem um grupo pequeno de pessoas que vão para a capela depois da Santa Missa lá. E nós rezamos, e eu tive um sentimento tão profundo da presença de Deus, algo que eu nunca tinha experimentado. E aquilo era algo que eu nunca tinha vivido também. Era muito novo para mim, porque a minha experiência com Deus só tinha sido no 2º semestre de 1995. Então eu não conhecia. Eu falei, como é isso? Assim, ele falou, não sei. É uma capelinha pequenininha que fica nos fundos lá da paróquia onde eu participo da missa. E foi muito especial. Mas quando for no próximo domingo, eu vou e lhe trago mais informações. Porque nem ele sabia ao certo o que de fato ele tinha experimentado. Aí quando eu cheguei aqui no ano 2000, que conheci, que vi como as coisas estavam acontecendo, aí eu falei assim, então deve ter sido nesta capela que ele experimentou a primeira vez a presença de Deus. Que era uma igreja no final da Asa Norte, onde acabava a missa e alguns jovens se encontravam para rezar. Aí, alguns anos depois, lá estava eu com aqueles mesmos jovens rezando, Hoje, 23 anos depois, eu estou aqui e faço parte dessa história. Então, eu penso assim que Deus sempre tem um modo de escrever a sua história por meio da nossa vida e por meio da ação do Espírito Santo. Então, nós somos avisados muito antes das coisas acontecerem. Tem uma palavra que diz assim: Deus não faz nada antes de dizer aos seus amigos. Então, antes de chegar aqui, eu já conhecia o grupo Vinho Novo, do meu amigo barbudo, que estudava comigo e já me falava do que estava acontecendo aqui pelo fim da Asa Norte, que havia um grupo que já estava aí se reunindo e pensava já nas coisas de Deus. Mas falando desse vinho novo, falando dessa experiência, a primeira pessoa que vem à nossa mente é a figura de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela se antecipa no tempo. Ela se antecipa no tempo e ela diz a Jesus. Ela diz a Jesus que chegou a sua hora. E a hora de Jesus é a hora em que ele vai dizer ao mundo: chegou a minha hora.
E quando Jesus diz ao mundo que a sua hora chegou, é no momento que ele demonstra a sua maior prova de amor, que é a sua livre e entrega na cruz. A minha hora chegou. E o Pai nos amou tanto, 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 que nos deu o seu único Filho, para que ele nos desse vida e vida em plenitude. E Nossa Senhora, quando aponta para Jesus, que naquela celebração, naquela grande ação de graça, não tem mais vinho, ela está dizendo a Jesus como ele haveria de manifestar ao mundo inteiro a sua maior prova de amor. O vinho que o Senhor há de derramar sobre a terra não é o vinho que nos leva à euforia, não é o vinho que simplesmente nos traz uma euforia e depois nos frustra, mas é a sombra do seu sangue, porque é pelo fruto da videira, amassada na fé, que nós haveremos de beber o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o vinho novo é o modo que nós declaramos ao mundo o senhorio de Jesus Cristo. Então, quando nós falamos de vinho novo, nós estamos falando do senhorio de Jesus Cristo. E falar do senhorio de Jesus Cristo é colocar todas as coisas debaixo dos pés daquele que é o Senhor do céu, da terra e dos infernos, onde nenhum joelho poderá ficar em pé. Todo joelho se dobra diante do nome de Jesus. Então, na vida pública de Jesus, é o momento em que Nossa Senhora vai dizer aos homens: fazei tudo o que ele vos disser. E quem é que nos diz? Quem é que nos orienta? Quem é que será a luz para o nosso caminho? Quem é que vai abrir os nossos olhos? Quem é que será aquele que vai apontar o caminho a ser feito? Quem nós encontramos que nos é dado como um presente e a boa nova do Pai? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, nas bodas de Caná, nós encontramos a construção de uma família. Nas bodas de Caná, nós encontramos a celebração de um povo. Nas bodas de Caná, nós encontramos um povo que celebra, mas na sua celebração, eles vivem a festa, mas nos bastidores daquela festa, nós encontramos uma celebração de sacrifício e angelical. Nossa Senhora se apressa no tempo e Jesus antecipa
o mistério da cruz. Nossa Senhora vem e pede que o vinho seja derramado, que o vinho não venha a faltar, que a esperança e a alegria seja o centro daquela casa. E só tem uma pessoa que pode fazer: nosso Senhor Jesus Cristo. E ela o chama e diz: eles não têm mais vinho. E o vinho novo, a boa nova, o tempo do Kairós, o novo sopro de vida, a libertação que nos tira da escuridão, do medo, de toda situação que nos envolve em trevas. Só a palavra pode nos promover tal libertação. E é o Senhor que vem ao nosso encontro. E a sua palavra é uma palavra que não é uma imposição, mas é uma palavra que ela vem ao nosso encontro como um conselho, que ela conta com a nossa própria orientação. Quem são as talhas? As talhas, elas são preparadas para a purificação. E a purificação representa cada um de nós, que por muito tempo e de muitos modos procuramos nos purificar da nossa vida velha. Quantas vezes e de quantos modos nós procuramos a purificação? Quantas vezes em quantos lugares nós procuramos um modo de purificar o nosso coração? Em quantos lugares nós já passamos procurando uma comunhão com Deus? Quantas pessoas nós já procuramos? Quantas ideias nós fomos atrás procurando estabelecer uma comunhão com Deus? Isto era um modo de purificação. Então essa mesma talha que foi usada para a purificação é a mesma talha que Jesus pede para colocar a água. E esta água, que parece ser inofensiva, parada dentro de uma talha feita de barro, ela será infundida pela força do Espírito Santo. E quando vier a efusão do Espírito Santo sobre esta água, acontece o grande milagre de Pentecostes. Então, quando nós falamos da vida nova, quando nós falamos de um novo tempo, quando nós falamos de novos céus e novas terras, nós estamos falando da boa nova. A boa nova é Jesus. A boa nova é a missão de Jesus. A boa nova é o vinho que se renova dentro de nós. A boa nova é o sangue de Jesus que vem sobre nós. E o sangue de Jesus, ele vai nos dando a graça, não de uma purificação física, como era entendida no passado, mas é uma restituição de um novo status
da própria vida. Nós deixamos de estar na morte e nós passamos a viver uma nova condição de filho de Deus. Este, meus irmãos, é o novo sentido da nossa nova esperança. Nós deixamos de viver num tempo de escravidão. Nós deixamos de viver num período onde as coisas são obtusas, fechadas, amargas, frias, próprias da morte, e nós começamos a ter uma nova comunhão. Mas tudo isso só é possível quando nós passamos pelo senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. O senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo é a primeira e única grande libertação de todo o nosso ser. Depois dessa profunda transformação, que é a cruz, nós vamos experimentar o batismo. E o batismo no Espírito Santo não é simplesmente uma ação no físico, porque muitas pessoas podem dizer assim: eu já participei de muitos momentos de oração, e participando de muitos momentos de oração, eu não tive determinadas reações físicas. Certo. Então o Espírito Santo não está sobre mim? Errado. O Espírito Santo tem um modo de agir em cada um. E o Espírito Santo age em nós do seu modo. E o Espírito Santo não tem um único modo da sua ação. Então, em cada um existe uma manifestação. Tem uma passagem em Atos dos Apóstolos que assim nasce o sacramento do crisma, que Paulo e João ministraram a efusão do Espírito, e eles não oraram em línguas, eles não tiveram uma manifestação como os outros tiveram, e eles falaram, e eles receberam o Espírito Santo. E eles ungiram com óleo, e todos eles estavam plenos do Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, os apóstolos e seus sucessores ungiam as pessoas, faziam a imposição das mãos, rezavam sobre eles, e todos eles recebem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é um dom da igreja. E o Espírito Santo é um dom que a igreja distribui a todo aquele que pede. Mas com esse advento do movimento da renovação carismática, nós começamos a viver novamente na igreja a manifestação dos carismas, que nunca abandonou a igreja. Mas essa manifestação que hoje nós estamos vendo, do dom de línguas, do dom de orar em línguas, de cantar em línguas, do dom das visões, do discernimento, da ciência, da sabedoria, do conselho, de um discernimento apurado, onde tinha a maior manifestação desses dons?
Às vezes estava no mosteiro, com um monge, com uma monja. Às vezes estava num convento, num determinado frade, que nós podemos relatar para vocês quantos religiosos e quantos padres e freiras tinham manifestações de carismas e dons sobrenaturais. E quando nós vamos estudando a história da igreja, nós vamos tendo uma percepção de quantas senhoras e senhores, pais de família, que também na sua vida familiar também tinham manifestação dos carismas. Mas nós não tínhamos esses meios de comunicação como nós temos hoje. Então muita coisa foi legada ao silêncio e foi se perdendo na história. Então no século XX, devido à tecnologia e os meios velozes de comunicação, muita coisa foi registrada e muita coisa chegou até nós. Por exemplo, nós tivemos um frade, São José de Copertino. Eu fui na cela dele. Ele falava o nome de Jesus, levitava e entrava em êxtase. O guardião virou para ele e falou: você está proibido, em nome da obediência. Ele disse: eu juro por Deus que nunca mais eu vou fazer isso. Mas ele falava o nome de Jesus, subia com a hóstia. E ele, nem se colocasse chumbo no pé, ele conseguia. Aí sabe o que o guardião dele fez? Prendeu ele num quarto, que era uma penitência para que ele nunca mais fizesse aquilo, que era um doente mental. Aí, era tipo um calabouço lá no nosso convento secular, séculos de séculos e séculos, que é a Basílica de São Francisco. Falou: se jogar lá de cima ele não vai, mas esquecer de colocar uma grade na janela. Quando começou a tocar o sino, que o padre começou: em nome de Pátria, de Filho e Espírito Santo. Lá vai São José de Copertino flutuando. O guardião: volta para lá. Aí falou: é doido. No outro dia está lá São José de Copertino voando de novo. Sabe o que o guardião fez? Colocou uma grade dupla. Está lá para todo mundo ver. O único quarto que tem grade dupla é de São José de Copertino. E lá ele ficou preso 14 anos da vida, até morrer. Porque em 1300 ninguém entendia o que era aquilo. Ele via as coisas futuras. Aí o outro dia eu estava falando na minha paróquia. Aí no Vale do Silício, os frades, quando chegaram lá, e justamente os frades conventuais, consagraram, porque passavam muita necessidade no Vale do Silício, naquela região onde foi fundada a Califórnia, que aquilo ali era um deserto que ninguém dava nada. Colocaram lá, consagraram, porque São José de Copertino era considerado um dos frades mais burros, que ele não conseguia aprender latim. Foi ordenado por conta da misericórdia do guardião, que ele ia ser padre de panela e missa, que era assim: não vai fazer sermão nunca porque não tem condições, mas ia só celebrar a missa, que celebrava de costa e não tinha condições de pregar para o povo. Mas a Itália vinha do mundo inteiro, que dizia as comundas, vinham da Itália inteira, e gente da Europa inteira vinham para se aconselhar com ele, enquanto ele podia atender as pessoas. Aí no Vale do Silício, consagraram a terra a São José de Copertino, que os frades que foram para lá também não eram muito inteligentes para tomar conta da missão, e para que ele ajudasse.
Sabe o que aconteceu no Vale do Silício? É o centro de maior tecnologia do mundo. Sabe por quê? Porque lá está consagrado a São José de Cupertino. Inclusive a Apple está lá. Aí, quem não tem fé vai dizer, isso aí não tem nada a ver. Mas eu, como sou um homem de fé, eu falo. Foram consagrar o santo, que em 1300 já viu um futuro, que flutuava, que abria na parede do quarto dele uma tela, para ver coisas que ele dizia para os frades que iam acontecer num tempo muito, muito, muito à frente. Aí um dia você pode entrar na internet e perguntar, onde é que está São José de Cupertino? Você vai ver. Isso são dons, são carismas, são aqueles que se deixaram levar pelos dons do Espírito Santo. Então na igreja sempre teve isso. Santa Clara tinha um desejo imenso, estava acamada há mais de 2 anos e disse, meu desejo era de participar da Santa Missa de Natal, mas ela não podia. Naquele ano, as irmãs, elas ainda iam, elas não viviam naquela clausura como se vive hoje. Elas ainda iam até a igreja de São Rufino e participavam. Aí veio um anjo e falou, a senhora vai participar. Abriu uma tela de mais de 10D para ela. E ela entrou e comungou. Por isso Santa Clara é conhecida a padroeira da televisão. A televisão colorida chegou quando? Agora, né? No século XX. Está lá nos escritos. Quando as irmãs ouviram, o Papa pensou, ela está com grandes problemas mentais. Mas isso são as manifestações dos dons. São as grandes manifestações que o Espírito Santo opera. Aí eu poderia contar aqui para vocês do próprio São Francisco. Eu poderia contar aqui para vocês do próprio Padre Pio. Eu poderia contar aqui para vocês. Lembra que o cardeal Karol Wojtyla foi confessar com o Padre Pio e ele pediu, dai-me a bênção, Vossa Excelência, porque hoje eu atendi o bispo de Roma. E o bispo de Roma é o Papa. Então, assim, poderia contar vários testemunhos de muitos padres da igreja e de muitos outros leigos, às vezes até de nossas famílias, que viram e que viveram tantas e tantas obras de Deus. Mas só que essas experiências que eram uma ação na vida de um e de outro, o Espírito Santo no nosso tempo, por uma grande manifestação da graça, ela começou a acontecer na minha vida, na sua vida, na sua vida, na vida desses jovens e na vida de muitas outras pessoas. E isto não é um termômetro de santidade, mas isto é uma manifestação da bondade e da misericórdia de Deus para os nossos tempos. Para os nossos tempos. E eu acompanhei o Vinho Novo e vi nesse grupo
muitas manifestações da misericórdia de Deus aqui. E se hoje nós somos numerosos aqui nesse salão, é porque o Senhor continua falando nesta comunidade. É porque o Senhor continua falando por meio da sua palavra. É porque o Senhor continua falando por meio dos seus filhos. É porque o Espírito Santo continua falando por meio da igreja. O Espírito Santo, ele se faz presente no meio de nós. E nós não podemos ser alcançados pelo espírito de curiosidade, mas nós nos fazemos presente para experimentar o senhorio de Jesus na nossa vida. Que Jesus se faz presente na minha vida e eu coloco Ele como Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da minha saúde. Ele é o Senhor da minha vontade. Ele é o Senhor dos meus planos. Ele é o Senhor da minha família. Ele é o Senhor das minhas finanças. Ele é o Senhor de tudo aquilo que eu estou pensando. Quando me vem um mau desejo, quando me vem uma ira, quando me vem um sentimento até mesmo do ódio, quando me vem uma raiva irascível, eu quero colocar Jesus acima disso. E quando nós nos voltamos para Nossa Senhora e dizemos a ela: o vinho está acabando na minha casa, o vinho novo está acabando na minha casa. O vinho novo que nós precisamos é colocar Nossa Senhora à frente de nossas necessidades e permitir que ela diga a Jesus, que Ele nos ensine a fazer tudo que Ele nos mandar. Às vezes, nós temos uma leitura apurada da Bíblia. Às vezes, nós até somos participantes assíduos da Sagrada Santa Missa. Às vezes, nós até vamos ao confessionário e confessamos as nossas mazelas. Muitas vezes, nós temos uma piedade, mas nós não temos a escuta da vontade de Deus. E essa escuta não é o homem que vai te dizer, mas é o próprio Senhor que fala dentro de nós. Aí você me diz assim: Senhor, aí você me diz assim: mas Frei Oslan, eu nunca escutei. Aí eu vou te dizer: já sim, porque o Espírito Santo fala em nós. O Espírito Santo fala no nosso ser. Basta fazer um pouco mais de silêncio e um pouco mais de escuta, e você vai ver que tem uma orientação de Deus na sua vida. Porque o Espírito Santo, o seu anjo da guarda, e o sangue de Jesus que lhe foi dado por meio do seu batismo, jamais lhe deixará ser confundido. Porque existe uma proteção maior de Deus em nós. E nós precisamos, sabe por quê, meus irmãos? Caso contrário, nós ficaríamos à mercê o tempo inteiro dos homens e do mal. E o próprio São João disse na primeira carta dele, que ele disse assim: nós não precisamos mais de mestre. A unção que nos foi dada, ela nos ensina todas as coisas. Mas essa unção, ela precisa passar pelo senhorio de Jesus Cristo. Quem é o Senhor da nossa vida
é Jesus Cristo. Jesus, ele veio na carne. Ele foi justificado pelo Espírito, acreditado no mundo, visto pelos anjos, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E isto nós não negociamos. Aí nós fazemos um trabalho de súplica. Nós fazemos um trabalho de pedir o Espírito Santo sobre a nossa vida. E pedir o Espírito Santo, não que ele venha dos quatro cantos da terra, como quem não sabe de onde ele vem, mas pedir o Espírito Santo que venha dos lábios de Jesus, quando nos deu o seu perdão, naquele dia de misericórdia, e quando nos disse: ficai cheios do Espírito Santo. Ficai cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, nós fazemos uma experiência do amor de Deus, que é incondicional, e fazemos uma experiência da misericórdia de Deus. O amor lança fora todo o temor. E esse amor que Deus tem por nós, nós nos lançamos no Espírito Santo. Porque a grande mentira que as forças malignas e Satanás, aquele que acusa Deus, quer colocar em nós, é que existe uma grande mágoa de Deus em relação a cada um de nós. Por isso que no derradeiro dia da misericórdia, o Senhor perdoa os nossos pecados e depois ele fala: recebei o Espírito Santo. E nós precisamos acreditar nisso, na remissão dos nossos pecados. Nós precisamos acreditar nisso, que a cruz de nosso Senhor, Ele nos deu a remissão de toda a dívida, para que nós tenhamos a graça de uma vida plena no Espírito. Porque só Ele pode nos dar isso. Só Ele, por meio da sua morte e da sua ressurreição, pode nos dar essa reconciliação. E o Senhor está todos os dias, por meio do seu Espírito, nos mostrando quais são as feridas que precisam ser curadas. E como padre, eu posso dar um testemunho nesses 12 anos de ministério. Quando uma pessoa faz uma experiência com a pessoa do Espírito Santo, quantas vezes eu ouvi isso? Frei, eu nunca tive coragem de dizer isso a ninguém. Mas hoje eu quero dizer isso para você. Aí eu digo, sabe por quê? Porque hoje o Espírito Santo lhe preparou para libertar. Porque o Espírito Santo vai curando, 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 curando. E é o próprio Espírito que vai te ensinando a colocar em ti o senhorio de Jesus. Tem coisas que são muito difíceis para nós. Tem coisas que são muito profundas dentro de nós.
e nós não suportaríamos tudo de uma vez. E o Espírito Santo, que é o amor do Pai, que é a excelência do céu, ele habita em nós e ele perscruta o íntimo. Ele esquadrinha tudo. E ele vai identificando. E ele vai trazendo de dentro. E ele vai lhe mostrando. Hoje é isto. Mas tem mais. Calma. Que você tem uma vida inteira e uma eternidade. Quiçá algumas coisas nós vamos deixar para o purgatório. Que tu não vai suportar, filho. Que para o céu tu não vai assim. Fique tranquilo. Tá bom? Para o céu tu não vai assim. Mas algumas coisas nós vamos resolver lá no purgatório. Mas que nós vamos resolver. Nós vamos. Porque nós não suportaríamos tudo. Tudo. Vi também pessoas passarem por processos de cura, às vezes no repouso do espírito, que é doloroso demais, mas porque aquela pessoa precisa daquela libertação, para passar por uma cura maior que ela tem lá na frente. Aí tem uns que falam, nossa, Frei, mas eu nunca repousei. Porque o Senhor precisa que você esteja consciente de muita coisa para a sua transformação interior. Então, o Espírito Santo tem um modo de agir na vida de cada um. No coração de cada um. A ação do Espírito não é uníssona. Mas ele faz no seu tempo. Mas isso também precisa da abertura. E a abertura não é você falar assim, eu me abro. Não. É você dar espaço. É você começar com a mente, com o íntimo, e na oração, ir desbloqueando o medo, o desespero interior, as barreiras, os muros e os antemuros que nós construímos. Lembra que o profeta desceu e tinha um homem trabalhando, acho que é Torso que fala, né? Lá, o oleiro estava trabalhando. E o vaso não estava bom. Aí ele quebrava o vaso, molhava de novo e fazia de novo. Aí depois ele fazia de novo. E Jesus faz assim com cada um de nós. E nós precisamos entrar na fila do oleiro. E é o Espírito Santo que faz. É o Espírito Santo que age. O vinho novo tem 23 anos. Você vai ver que tem 18. Mas você já está numa experiência de igreja há muito tempo. Mas a nossa conversão, ela é diária. Eu já tive uma experiência com a pessoa do Espírito Santo. Mas para um tempo, foi uma coisa que ele te pediu. Para um outro tempo, uma coisa ele te pedirá. O nosso momento de transformação
Tem um momento que são coisas muito visíveis que acontecem dentro de nós. E tem momentos que nós começamos até a deixar algumas coisas que é um choque para nós e para os outros. Mas tem coisas em nós que nós nem sabemos que precisa mudar. É só o Espírito Santo que sabe. E tem coisas que vão ser transformadas em nós que nem você sabe. E o Pai vai dizer para o Espírito, e o Espírito vai interceder junto com Jesus para que mude dentro de nós. Isso vai ser até o último suspiro da nossa vida. Por isso, é um lapidar todo dia. Todo dia. Por isso Jesus se entrega na cruz livremente, para o Espírito Santo vir. E ele é um penhor dentro de nós. E o Espírito Santo está fazendo a obra. O Espírito Santo está fazendo a obra. E essa obra é interna e externa. É interna e externa. São Paulo teve uma conversão, caiu do cavalo, é bom dizer isso. Teve uma conversão, caiu do cavalo, 3 anos ficou num processo de noviço na Síria, em Damasco. 14 anos depois ele disse assim: não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então a gente precisa dar tempo. Dá tempo de escuta, súplica, ação de graça e escuta, de gratidão e de escuta. Então é num processo de contínua abertura para o Espírito de Deus, com o auxílio de Nossa Senhora, que nós vamos aprender. Fazei tudo o que Ele vos disser. Aí você vai ter um ar novo. Você vai sair da sobrevivência e vai respirar uma atmosfera diferente. Diferente. E esperar em Deus é o melhor caminho. Esperar em Deus é o melhor caminho. Não tem um outro caminho do que a espera em Deus. Eu acredito que a melhor pessoa que nos ensinou na Sagrada Escritura foi a própria Virgem Maria. Que Jesus quis ficar no templo e Nossa Senhora disse: não. Nossa Senhora falou para ele: não chegou a minha hora. Nossa Senhora: chegou. Esperar em Deus é o melhor caminho. Porque não tem um homem nessa terra e uma mulher nessa terra que não passe por um revés. Por isso Jesus nos disse que o Espírito Santo é o Consolador. É o Consolador. E quando chegar a nossa hora, o Consolador, Ele está aqui, porque Ele nos conhece e Ele vai nos consolar com o vinho novo, que é o sangue da salvação.
Amém? Vamos ficar só assim, não precisa cantar, mas pode ficar com esse fundo. E deixa agora o Espírito Santo assentar em você graça, bênçãos, alegria, libertação. Muitas coisas acontecem. E é o momento agora da receptividade de Deus. É o momento agora de um novo sentir. É um momento de um misto do nosso sentir. Alguns sentiram tremor, vontade de chorar. São várias as sensações. Outros de ficarem caladinhos assim. Outros um temor. São as reações do Espírito em nós. Acolhe. O Espírito Santo é o amor. O Espírito Santo é a excelência do céu. Muitos estão tendo libertações profundas mesmo, no físico. Enfermidades estão sendo curadas. Tem pessoas que estão sentindo dores físicas. Mas é o Senhor. Às vezes até uma confusão mental. Não tenha medo. Jesus está aqui. Nossa Senhora está aqui. Os anjos estão aqui. O Espírito Santo está aqui. O Frei Oslan está aqui. Não tenha medo. E todo vazio, o Espírito Santo vai preencher agora.
Onde havia dor, o Espírito Santo vai preencher. Onde tinha medo, o Espírito Santo vai preencher. Nós vamos agradecer. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós. Você pode levantar os seus braços e diga isso. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem deste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasga o céu, meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. Nós vamos dizer assim: vem Espírito, vem Espírito, eu preciso de ti, eu te convido, eu preciso caminhar contigo. Precisamos estreitar. Eu preciso, Espírito Santo, te ouvir. Eu preciso, Espírito Santo, seguir-te. Eu preciso, Espírito Santo, que o Senhor cuide de algumas áreas da minha vida, da minha saúde, dos meus pensamentos, das minhas escolhas, da minha proteção. Vem Espírito Santo. Eu preciso do entendimento, de um conselho, de uma intervenção com sabedoria. Quero agregar, quero ser unidade. Vem Espírito Santo, me conduza, me anima, me faz ser fiel.
a ti, em ti. Me leve, Espírito Santo, onde queres. Me coloque, Espírito Santo, onde o Senhor quer. Espírito Santo, passe os seus olhos em mim, e o que estiver enfermo no meu corpo, no meu espírito, eu lhe peço a saúde. Passa o fogo, e no seu tempo me dê a cura, conforme a proporção da sabedoria divina. Vem, Espírito Santo, e eu me abro a ti. Vem, Espírito Santo, e passa o teu fogo na tua proporção, conforme o teu tempo em mim. E agora, conforme você, nós vamos agradecer o Espírito Santo. Agradece Ele. Agradece o Espírito Santo. Agradece por essa hora tão bendita da sua manifestação, do seu amor, da sua palavra. Como é bom agradecer. Como é bom agradecer. Eu te agradeço, Espírito Santo, por mais uma vez vir em nosso auxílio. Eu te agradeço, Espírito Santo, por mais uma vez fitar os seus olhos em nós. Eu te agradeço, Espírito Santo, porque pela intercessão de Nossa Senhora, num cenáculo de amor e de paz, onde o Senhor se faz presente, onde a sua palavra nos impulsiona, onde a palavra de Jesus é vida, e ela tira de nós toda e qualquer dúvida. Obrigado, Jesus, por mais uma vez experimentar, sentir, por meio da palavra, como é grande a vitória do seu nome e do seu Espírito. Obrigado, Jesus. Que graças e louvores sejam dadas no céu e na terra ao teu nome, Jesus. Que toda honra e que toda glória, Senhor Jesus, sejam estendidas a ti, que é um Deus de misericórdia. Obrigado, Senhor, porque diante do céu e da terra todo joelho se dobrará hoje e eternamente a ti. Obrigado, Jesus, porque os nossos lábios jamais se cansarão de dizer que tu és o Senhor das nossas vidas, Senhor. E nós daremos sempre graças a ti, porque foi pela tua imensa cruz que fomos salvos, Senhor, e alcançamos uma vida que nada e ninguém haverá de nos tirar, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso Cordeiro, tu és o pastor, Senhor, que se faz cordeiro para nos alimentar com o corpo e o sangue que nos dá vida e vida em plenitude. Amém, amém, amém.
Deus os abençoe ricamente, hoje e sempre. Viva o Espírito Santo! Viva! Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! Viva Nossa Senhora! Viva! Amém, amém, amém.